Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o Quetzal, originalmente da Gigamic e nesta edição original da Mebo Games. É um jogo do designer português Alexandre Garcia e é um jogo que dá de 2 a 5 pessoas, 10 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 15 minutos por pessoa. Em Quetzal, cada um dos jogadores vai ser o líder de uma expedição a várias ruínas meio místicas no meio de uma selva e que vai ter que adquirir vários artefatos para depois entregar e exportar para os vários museus do mundo. De seguida vamos então ver como é que se joga a este Quetzal e depois vamos voltar para saber as minhas opiniões sobre este jogo. E começamos como sempre com a preparação do jogo e começamos também com colocar o tabuleiro de jogo no centro da mesa. De seguida vamos baralhar todas as cartas de artefatos muito bem baralhadas. E vamos colocar o deck de artefatos ao lado da mesa. De seguida vamos dar uma carta em cada um destes espaços do tabuleiro. Assim, desta forma. De seguida vamos apanhar todos os tiles de melhorias, vamos baralhar e vamos criar uma pilha de melhorias ao lado do tabuleiro. E vamos colocar uma melhoria em cada um destes espaços, um total de 3 viradas para cima. Assim, desta forma. Colocamos este aviãozinho que é o contador de rondas no espaço 1 do trilho de rondas. Vamos fazer um armazém geral de moedas ao lado do tabuleiro ao alcance de todos os jogadores. De seguida, os jogadores vão receber todos os componentes da sua cor. Um cartão correspondente à sua personagem e os meeples da sua cor, 2 discos e um contador de mais 50 e mais 100 e um meeple grande da sua personagem. De seguida, dependendo do número de jogadores, os jogadores vão retirar do jogo um determinado número de meeples pequenos. Se for um jogo para 3 jogadores, eles vão jogar com todos os 6 meeples. Este aqui não conta. Se ele jogar então com 4 jogadores, apenas com 5, e se jogarem com 5 jogadores, apenas com 4 meeples. Todos os restantes meeples que não forem utilizados são retirados de jogo. Este é um jogo de 3 jogadores, por isso vai jogar com todos os meeples pequenos e o meeple grande. De seguida, os jogadores vão colocar os seus discos da sua cor no início da trilha de pontos, que é aqui, e no início da trilha descoberta, que é aqui. Sendo um jogo para 3 jogadores, vai ser coberto então este barco que não vai ser utilizado nesta contagem de jogadores. Depois de escolher o primeiro jogador, vai-se dar o marcador do primeiro jogador a esse jogador. Vai-se dar 4 dinheiros ao primeiro jogador, 5 dinheiros ao segundo jogador e 5 dinheiros ao terceiro jogador. Se houver um quarto e um quinto jogador, ambos vão receber 6 dinheiros. Um jogo de 2 jogadores é diferente em vários aspectos, inclusive na preparação. Por isso mesmo, vejam quais são as diferenças na página 11 do livro de regras. E está pronto a jogar Quetzal. O objetivo do jogo é conseguir o maior número de pontos de vitória. Para isso, os jogadores deverão utilizar os seus arqueólogos e aventureiros nos vários locais do tabuleiro, com o objetivo de adquirir cartas de artefato que depois irão devolver nos vários locais para ganhar pontos de vitória. Um jogo Quetzal irá durar 5 rondas e cada ronda irá ser dividida em 4 fases, onde os jogadores irão colocar os seus meeples nos vários locais no tabuleiro para adquirir os artefatos e as melhorias, e isso irá decorrer até ao final da 5ª ronda, onde se irá proceder à pontuação final. Uma ronda de Quetzal está dividida em 4 fases. Fase 1, os jogadores irão lançar todos os seus meeples
Na fase 2, os jogadores irão colocar os meeples lançados nos vários locais no tabuleiro. Na fase 3, os jogadores irão ativar as várias localizações no tabuleiro. E na fase 4, irão preparar então a próxima ronda. No final da quinta ronda, o jogo irá terminar. Na fase 1, simultaneamente todos os jogadores irão pegar em todos os seus meeples e irão lançá-los à sua frente como se fossem dados. Depois iremos dividir os meeples em grupos dependendo de como é que ficaram no lançamento. Se ficaram então com a face branca virada para cima, fazem parte de um grupo. A face preta virada para cima, de outro grupo. E se estiverem de lado ou em pé, serão noutro grupo. O trabalhador será sempre um trabalhador que não tem um grupo definido. Se algum trabalhador, inclusive o nosso personagem, tiver caído de pé, por cada trabalhador que caiu diretamente de pé, não só na lateral, mas sim totalmente de pé, o jogador irá ganhar uma moeda. Os trabalhadores que ficaram de lado, tanto de pé como assim, serão considerados como um meeple preto ou um meeple branco quando forem utilizados para serem colocados no tabuleiro. A fase 2 de colocar meeples começa com o primeiro jogador a colocar um ou mais meeples no tabuleiro. De seguida irá passar a vez ao jogador à sua esquerda, que irá fazer o mesmo. Isto irá decorrer a favor dos ponteiros do relógio até que todos os jogadores tenham colocado todos os seus meeples no tabuleiro. Os espaços com um quadrado, apenas um meeple pode ser colocado lá. Os espaços também têm requisitos. Alguns só requerem, então, meeples de uma certa cor. Outros requerem meeples de uma cor ou de outra cor. Outros não têm requisitos de meeple, como estes. Em alguns espaços, como é o exemplo destes ou destes, é necessário pagar dinheiro para colocar lá um meeple. Atenção, na fase 2 não serão ativados nenhum espaço, a não ser o espaço que está aqui. Tem este raiozinho. Quando é ali colocado, imediatamente esse jogador irá ativar aquele espaço. Se eu quero colocar então aqui um meeple, teria que ser então um meeple branco e teria que pagar 4 dinheiros por isso. Se eu quero colocar aqui, teria que ser um meeple preto e teria que pagar 2 dinheiros por isso. Se eu quero colocar aqui, tanto pode ser um meeple branco como um meeple preto, tendo de pagar 1 dinheiro por isso. Estes que estão virados, eu posso os utilizar ou como um meeple branco ou como um meeple preto. O nosso meeple da personagem também serve ou como um meeple preto ou como um meeple branco. Os espaços 3, o espaço 4 e o espaço 7 funcionam de uma forma um pouco diferente dos restantes espaços. Funcionam de uma forma muito semelhante a um leilão. Isto é, a primeira vez que um jogador vai lá colocar um meeple, ele pode colocar qualquer número de meeples da cor que colha. Pode ser pretos ou pode ser brancos. À exceção do 4, que apenas podem ser pretos. Nos restantes podem ser um ou outro. A seguir, se outro jogador quiser, pode lá ir expulsar, assim se possa dizer, aqueles meeples. Então, para isso, ele vai ter que colocar um número de meeples superior ao número de meeples que já lá está e também ter que ter uma cor igual aos meeples que já lá estejam. Se eu quero expulsar estes 2 brancos, eu tenho que colocar então pelo menos 3 brancos, e estes serão devolvidos ao seu dono, que os poderá ainda colocar nesta fase, ainda nesta ronda. Depois de todos os jogadores terem colocado todos os seus meeples no tabuleiro, as várias localizações são ativadas por ordem no seu número. Mas atenção, neste espaço que é o campo, e não tem número, mas sim um raio amarelo dentro de um fundo vermelho, qualquer jogador pode colocar aqui um meeple de qualquer cor. E durante a fase 2, quando o fizer, imediatamente este local será ativado. Portanto, não será ativado durante a fase 3, mas sim durante a fase 2. E quando colocado aqui um meeple de qualquer cor e no número que quisermos,
o jogador que colocou aqui o meeple poderá escolher uma das suas equipas, isto é, dos seus meeples todos brancos ou todos pretos, e poderá rerolar os meeples. Essa equipa, ou a equipa branca ou a equipa preta. Além disso, irá ganhar também uma moeda. Mas, então, na terceira fase, os jogadores irão ativar os vários locais e espaços locais por ordem crescente, começando no espaço 1 até ao espaço 7. E cada jogador irá ativar então esse local onde tiver lá o meeple. No local 1 apenas pode ir um meeple branco e não poderá ir lá o primeiro jogador. Quando então na fase 3 este local for ativado, o jogador que colocou aqui o meeple irá ganhar então o marcador de primeiro jogador e irá ganhar um ponto no trilho de descoberta aqui em cima. Quando então fizer ganhar um destes pontos, irá avançar aqui. Quando chegar aqui, irá ganhar uma moeda. Quando chegar aqui ou passar daqui, irá ganhar um ponto de vitória. Quando chegar aqui ou passar daqui, irá adquirir uma das melhorias de cima da pilha de melhorias. Quando chegar daqui ou passar daqui, irá ganhar 2 moedas. Quando chegar aqui ou passar daqui, irá ganhar 4 pontos. E quando chegar aqui, irá ganhar 6 pontos. Depois irá ser ativada a localização 2. Na localização 2 tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. No espaço 1, 2, 3 e 4 só poderão ir meeples brancos. E no local 5 poderão ir tanto meeples brancos como meeples pretos. Também, quando são colocados na fase 2 um meeple, num destes espaços, irá pagar então o dinheiro que está lá mostrado. Na terceira fase, quando for ativada, quem tiver aqui então o meeple irá biscar 2 cartas daqui à sua escolha. Quem tiver aqui um meeple irá fazer o mesmo, biscando então 2 cartas daqui que ainda sobrarem daqui. Por exemplo, o azul iria buscar esta e esta e iria colocá-la na sua mão secretamente. Aqui iria buscar uma carta destas e uma carta escondida do cima do baralho de cartas de artefatos. E no espaço 4 a mesma coisa. E finalmente o azul iria escolher uma carta que ainda sobrasse aqui. Os seguintes espaços a serem ativados são os espaços 3A, 3B e 3C por ordem A, B, C. Então na fase 3 todos estes locais estão dominados por uma cor e vão ser ativados da seguinte forma. Este que dominar este local vai apanhar estas 2 cartas que estão aqui em baixo, levar para a sua mão, escondidas, claro, e irá ganhar um ponto de vitória. Sempre se ganha um ponto de vitória anda-se aqui na trilha de pontos de vitória. Este daqui irá então apanhar as 2 cartas que estão à mostra por baixo do espaço para a sua mão, escondidas, claro, irá ganhar um ponto de descoberta no trilho de descoberta lá em cima. E este daqui irá buscar então as cartas para a sua mão que estão visíveis aqui em baixo e irá ganhar uma moeda. O seguinte espaço é o espaço 4, é o mercado negro. Durante a fase 2 também, à semelhança dos espaços 3, também poderá ser leiloado. Como pode ser visto aqui, só meeples pretos é que podem ir no espaço 4. Na fase 3, quando ativado, o jogador poderá descartar uma carta qualquer da sua mão e irá ganhar 7 moedas. O espaço 5 é então o local onde se vai apanhar as várias melhorias para os nossos personagens. E é composta por 3 espaços. O espaço 1, onde só podem ir meeples 2 na segunda fase, pagando 2 dinheiros. Espaço 2, meeples só pretos, pagando 1 dinheiro na segunda fase. E o espaço 3, pagando 1 dinheiro e podem ir tanto meeples brancos como meeples pretos. Na terceira fase, então será resolvida em quinto lugar este espaço. Começando no primeiro e depois indo para o segundo e finalmente para o terceiro,
ele, então, o dono deste meeple irá escolher, em primeiro lugar, uma destas 3 melhorias que irá levar para si. Existem 2 tipos de melhorias, as que têm cruz vermelha e as que não têm cruz vermelha. Se tiver uma cruz vermelha, ele irá ganhar, então, o bónus que está no cimo, em grande, neste caso seriam 3 moedas, irá virar ao contrário, irá colocar na traseira da sua folha de personagem. As outras serão como habilidades permanentes. O jogador então irá escolher uma dessas habilidades que ainda sobrar e irá levá-la para junto da sua folha ou do seu cartão de personagem e irá colocar num destes 2 espaços. Um jogador só pode ter no máximo 2 habilidades fixas. Se ganhar uma terceira habilidade, ele vai escolher qual das habilidades que quer ficar, irá descartar a outra que não lhe interessar. Estas peças de habilidade vão permanecer aqui, pois contam pontos no final do jogo. O seguinte espaço a ser ativado é o espaço 6. E neste espaço, como diz aqui na fase 2, qualquer jogador com qualquer número de meeples e qualquer cor de meeples pode vir aqui, colocar o seu meeple, mas terá que pagar 2 dinheiros. E na fase 3, quando ativar, por cada meeple que ele estiver aqui, ele vai poder entregar 3 cartas de artefato da sua mão e irá ganhar então os pontos e os bónus referentes a essas cartas. O último local a ser ativado na fase 3 é o local 7, que são os 2 barcos. Como foi dito no início, apenas existe um barco para 3 jogadores, mas para 4 e 5 jogadores existem os 2 barcos. Aqui os meeples são colocados de uma forma semelhante ao local 4 e 3, numa espécie de leilão, mas quando ativado na fase 3, os jogadores podem entregar até 6 cartas da sua mão por barco e então ganharem os pontos e os bónus dessas cartas. Então como é que se entregam cartas? Dependendo se é o lugar 6 ou 7, vamos entregar 3 cartas por meeple no lugar 6 e vamos entregar até 6 cartas por barco. E para isso iremos descartar as cartas da nossa mão para uma pilha de descarte comum de cartas de artefato. E quando o fizermos, vamos então ter que fazer grupos de cartas do mesmo tipo. Sabe-se que é do mesmo tipo, vendo a parte de baixo que tem que ser igual. Por exemplo, esta carta de arma é única aqui, o que faz que este seja um grupo apenas de um que ia ganhar 1 ponto. Estes 2 potes, apesar de serem diferentes, têm a mesma pontuação em baixo, portanto são um grupo de 2, ganhando 2 pontos. Estes daqui são um grupo de 4, mas na verdade eu só posso entregar até 3. Supostamente então eu iria usar estas 3 como um grupo de 3, ganhando 7, e depois iria poder, se quisesse, entregar esta como um grupo de 1, ganhando apenas 2 pontos por ela. Além do mais, todas as cartas entregues que tenham um bónus no canto superior esquerdo dessa carta irá também ser ganho. Que bónus existem? Uma moeda, 1 ponto e 1 ponto de descoberta. Depois de todas as localizações serem ativadas, da forma como explicada, irá-se passar à fase 4, que é a preparação da próxima ronda. Para isso, o avião que marca as rondas irá avançar para a próxima casa. E de seguida, todos os locais onde levam cartas de artefato serão então preenchidos com novas cartas de artefatos. E serão também colocadas então melhorias nos espaços livres onde são colocadas as melhorias. De seguida, todos os meeples dos vários jogadores serão de volta colocados no espaço à frente desse jogador. No entanto, se o marcador do avião estiver no 5º espaço, então significa que ele não vai avançar e o jogo irá terminar. Para a pontuação final do jogo, serão somados a todos os pontos que foram ganhos durante esse jogo os seguintes. Quem tiver o marcador de primeiro jogador irá ganhar 2 pontos.
cada 3 dinheiros irá valer 1 ponto. De seguida irão ser vistas os pontos das várias melhorias dos vários jogadores que têm então os pontos por baixo e irão somar essas melhorias em pontos aos pontos já ganhos. Quem tiver mais pontos no final da soma será então o vencedor. Em caso de empate, dos jogadores empatados, quem estiver mais à frente no trilho de descoberta será o vencedor. Se ainda assim permanecer um empate, os jogadores empatados irão partilhar a vitória. E é assim como se joga a Quetzal. Depois de saberes como é que se joga, vamos como sempre às minhas opiniões. E também como sempre vamos começar com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos deste Quetzal da Mebo Games. Então o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da arte. A arte é linda, tanto na caixa como no tabuleiro, as cartas, os personagens. Está lindo, com uma certa tonalidade de Indiana Jones e uma certa tonalidade de tribos, portanto, pré-colombianas. Muito, muito bom a arte deste Quetzal, assim como os seus componentes, mas a arte é sem dúvida excelente. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do inovador mecanismo de lançar meeples. É verdade, lançar meeples como se fossem dados e vemos se ele calha de um lado, se ele calha do outro, se ele calha de pé, se ele calha de lado. Sem dúvida, é um mecanismo inovador que dá para umas quantas risadas e, no mínimo, é totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Por isso mesmo, eu gosto mais. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto dos leilões dos vários locais que o fazem. É mais uma camada de interação entre os jogadores, não só resumir-se a um worker placement onde se rouba os locais, mas podemos haver aqui uma espécie de uma guerra por o local, fazendo sempre um up man de vários dos locais. É sem dúvida. Também é verdade que para muita gente este vai ser talvez um ponto baixo porque não gostam de jogos com menos interatividade. E para mim não me importa nada e até gosto desta maior interatividade através dos locais de leilão, assim se possa dizer. Por isso, gosto mais. E o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos de algumas das melhorias. Algumas delas têm pouca utilidade, outras são mais poderosas que outras, pelo menos na minha opinião. É verdade, claro que talvez esse mecanismo seja mesmo para as pessoas irem lá mais rápido ao local para apanhar estas melhorias. É possível, mas é uma coisa que eu gosto mais ou menos apenas. Não é uma coisa que eu desgosto, é uma coisa que eu gosto mais ou menos às vezes de ir pescar tiles que não são tão boas como as outras. Pronto, é uma coisa assim muito problemática. É por isso que eu gosto mais ou menos. E o que é que eu gosto menos? Também tem a ver com as melhorias, é verdade. E o que eu gosto menos é que só posso ter 2 melhorias fixas. Não é uma coisa que eu gosto muito só ter essas 2 melhorias. Gostaria de melhorar vários aspectos das minhas ações, ter mais melhorias ao mesmo tempo do que só 2. E depois sabemos o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos. Vamos às minhas opiniões globais e finais sobre este Quetzal da Mebo Games, original da Gigamic. E então eu gosto deste jogo, eu gosto sem dúvida deste jogo. É um jogo que só logo pela capa enche a vista, e depois o jogo também é muito divertido. É um jogo que dá para 5 jogadores, o que não é nada fácil de arranjar jogos para 5 jogadores, sem ser, claro, os party games e os fillers. É um jogo para 5 jogadores, um worker placement, que tem mecanismos muito divertidos e inovadores, principalmente o lançamento dos meeples, ou também os locais de worker placement com leilão. Também não é assim uma coisa muito comum e é divertido. É um jogo rápido também, não é um jogo lento, é um jogo rápido. Mesmo a 5 jogadores é um jogo que se joga bem rapidamente. Não é um jogo complexo de todo, portanto é um jogo que tem um bom balanço ali, na minha opinião até familiar, porque o jogo tem há ali umas pequenas regras que podem ser um bocadinho mais complicadas de
de ver ali pequenas coisas, mas de resto o jogo é muito straightforward, é muito direto, colocar para apanhar cartas e depois vendê-las aos barcos, aos locais de venda, essas cartas para depois ganharmos pontos de vitória, e o jogo resume-se a isso. E também isso, por se resumir a isso, é porque muita gente então pode achar o jogo fácil demais ou demasiado simples. É um jogo que eu acho que é necessário também ter. Nem tudo tem que ser jogos totalmente complicados e complexos e pesados. Também tem que haver jogos com estes mecanismos mais euro, de leilões, de set collection, de worker placement, que são mais simples de jogar e que sejam mais fluidos e mais rápidos que os pesados do mesmo estilo. Por isso mesmo acho que este tipo de jogos são necessários, e este falo muito bem também, este Quetzal da Mambo Games, original da Gigamic. E é isto. É tudo o que eu tenho para dizer sobre este jogo, e por isso mesmo ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.